A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra com o tema O Poder da Fé, realizada por Ana Elisa Cária, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Irmãos e amigos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, inspirando os nossos pensamentos, sentimentos e as nossas ações, todos os dias da nossa vida. O tema do estudo de hoje, o poder da fé. As referências de pesquisa para a elaboração do estudo foram o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o livro Consolador, pelo Espírito de Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier, Novo Testamento e o livro Boa Nova, pelo Espírito de Humberto de Campos e psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para fundamentar as nossas reflexões, utilizaremos do encontro de Jesus com o centurião romano chamado Cornélio, que está registrado nos evangelhos de Mateus e Lucas, mas especificamente nós vamos nos referir através do evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo de 1 a 10, que eu vou ler na íntegra. Naquele tempo, quando Jesus acabou de falar ao povo, entrou em Cafarnaum. Um centurião tinha um servo a quem estimava muito e que estava doente, quase a morrer. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus para lhe pedir que fosse salvar aquele servo. Quando chegaram à presença de Jesus, os anciãos suplicaram-lhe insistentemente: Ele é digno de que lhe concedas, pois estima a nossa gente e foi ele que nos construiu a sinagoga. Jesus acompanhou-os. Já não estava longe da casa quando o centurião lhe mandou dizer por uns amigos: Não te incomodes, Senhor, pois não mereço que entres em minha casa, nem me julguei digno de ir ter contigo. Mas diz uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu, que sou um subalterno, tenho soldados sob as minhas ordens. Diga um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele faz. Então, ao ouvir essas palavras, Jesus sentiu admiração por ele e, voltando-se para a multidão que o seguia, exclamou: Digo-vos que nem mesmo em Israel encontrei tão grande fé. Ao ingressarem à casa, os enviados encontraram o servo de perfeita saúde. Então, meus irmãos, essa é a passagem. Então, nos conta, que Jesus, que acabara de ministrar o Sermão do Monte, ele entra na cidade de Cafarnaum, acompanhado por uns anciãos judeus que, amando do centurião romano, pede que intervisse junto ao Mestre Jesus para que ajudasse o seu servo, o servo do centurião que se encontrava muito enfermo. Nós podemos perguntar para nós mesmos, porque o importante do estudo, da leitura, da interpretação, é trazer para a nossa vida o que nós podemos fazer a diferença para a nossa vida. Então, aquele centurião, ele que era um homem importante, que ele tinha sobre o seu comando, era um homem de alta patente, que tinha sob o seu comando de 80 a 100 soldados. Então, por que ele mesmo não foi ao encontro de Jesus, pedir para que ele pudesse salvar ou recuperar a saúde do seu servo, do seu soldado? Por quê? O centurião, ele era um gentio, ou seja, ele acreditava em vários deuses. Não era só um Deus único, como o próprio Cristo, Como judeu, acreditava no Deus único. Então, isso o constrangia profundamente. Então, por isso que ele, efetivamente, ele pede para que outros intercedam por ele. Então, lembremos, meus irmãos, que naquela época, criado não tinha menor valor como ser humano, mas sim financeiramente, sendo como moeda de troca. Mas, no entanto, este centurião, especificamente, ele era um homem diferente. Ele prezava, ele tinha respeito, ele tinha muita consideração por aqueles que estavam sob o seu comando.
E quando adoeceu o seu servo, o seu escravo, né, de alguma forma, ele tomou-se de compaixão e preocupação por ele. Levantava-se pela madrugada e ia vê-lo. E ao perceber que ele, com muita febre, né, demorava e estava muito inquieto, ele procurou formas de resolver, né, que o seu servo se curasse. Então ele mandou vir à sua casa pessoas ditas como curandeiros daquela região para procurarem o seu serviçal. Mas nenhum deles conseguiu resolver, né, sequer lhe diminuir as dores ou amenizar a elevada temperatura que tinha o seu servo. Então, uma noite, percebendo o servo a delirar, né, num estado grave de saúde mesmo, perecendo, né, que talvez fosse as horas derradeiras da sua vida, o bom centurião, ele recorda-se que ouvira falar a respeito de um rabi que andava pela Judéia. Era um rabi poderoso. Então ele dizia que ele havia curado 10 leprosos, dissera que fizera andar 10 paralíticos e até dera novo sopro de vida a uma jovem. Então, diante desses fatos, foram os emissários os anciãos rogar a Jesus, a seu pedido, a seu mando, para que o seu servo fosse curado. Então, neste momento, o centurião romano, mas amigo, né, muito amigo dos judeus, eles intercederam por ele. Então, Jesus, ele se propõe, né, a caminho e juntamente com os emissários, os judeus, eles vão à frente a fim de avisar ao centurião. Mas este, sensibilizado pela tamanha bondade do mestre, se apressa ao ir ao encontro. E logo que o encontra, inicia o diálogo. Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres sob o meu teto, mas mande os seus emissários ao teu encontro, porque também não me julgava digno de ir ter contigo. Se trata de meu servo, disse uma só palavra, Senhor, e meu servo será curado. Não é preciso que estejas em sua presença. Eu sou oficial, tenho sob meu comando muitos soldados e estou habituado a dar ordens e ser obedecido. Os meus soldados me respeitam mesmo quando não estou presente. Sabendo que é uma ordem minha, executam-na. E o centurião afirma: creio em teu poder, profeta de Nazaré. Tu és o Senhor das leis orgânicas que regem o corpo humano. Não se faz mister que entres em minha casa. Basta que des uma ordem e a moléstia abandonará o corpo de meu servo, tornando-lhe a saúde. E voltando para os seus que o seguiam, Jesus afirma: em verdade vos digo que jamais encontrei tamanha fé em Israel. Então, meus irmãos, neste momento, Jesus retorna para o centurião. Vai-te, retorna para a tua casa. Faça-se contigo assim como crestes. Então, ele retornando ao caminho, o centurião encontrou os mensageiros já de volta, né, da sua casa, que lhe vieram informar que o servo doente estava curado. Então, meus irmãos, esta é a história que nos faz refletir nas atitudes e no tamanho da fé do centurião romano, que através dele curou o seu servo, a humildade, o esforço, a confiança, que foram certamente fatores decisivos para esta cura. E nós? Qual o tamanho da nossa fé? Diante das dificuldades, qual é a nossa atitude? Enfrentamos confiantes ou nos abatemos? Já paramos para pensar, meus irmãos? E melhor, ou ainda, temos fé? O que é fé? O que é ter fé? Certamente, meus irmãos, o centurião, ele procura ajuda como nós hoje procuramos o médico, na certeza e ou sabendo que o médico irá resolver os males do corpo físico. Ou quando procuramos uma casa espírita na confiança que seremos aliviados das dores da alma. O codificador Allan Kardec nos esclarece, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas. E quando adoeceu o seu servo, o seu escravo, né, de alguma forma,
Ele tomou-se de compaixão e preocupação por ele. Levantava-se pela madrugada e ia vê-lo. E ao perceber que ele, com muita febre, né, demorava e estava muito inquieto, ele procurou formas de resolver, né, que o seu servo se curasse. Então ele mandou vir à sua casa pessoas ditas como curandeiros daquela região para procurarem o seu serviçal. Mas nenhum deles conseguiu resolver, né, sequer lhe diminuir as dores ou amenizar a elevada temperatura que tinha o seu servo. Então, uma noite, percebendo o servo a delirar, né, num estado grave de saúde mesmo, perecendo, né, que talvez fosse as horas derradeiras da sua vida, o bom centurião, ele recorda-se que ouvira falar a respeito de um rabi que andava pela Judéia. Era um rabi poderoso. Então ele dizia que ele havia curado 10 leprosos, dissera que fizera andar 10 paralíticos e até dera novo sopro de vida a uma jovem. Então, diante desses fatos, foram os emissários dos anciãos rogar a Jesus, a seu pedido, a seu mando, para que o seu servo fosse curado. Então, neste momento, o centurião romano, mas amigo, né, muito amigo dos judeus, eles intercederam por ele. Então, Jesus, ele se propõe, né, a caminho e juntamente com os emissários, os judeus, eles vão à frente a fim de avisar ao centurião. Mas este, sensibilizado pela tamanha bondade do mestre, se apressa ao ir ao encontro. E logo que o encontra, inicia o diálogo. Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres sob o meu teto, mas mande os seus emissários ao teu encontro, porque também não me julgava digno de ir ter contigo. Se trata de meu servo, disse uma só palavra, Senhor, e meu servo será curado. Não é preciso que estejas em sua presença. Eu sou oficial, tenho sob meu comando muitos soldados e estou habituado a dar ordens e ser obedecido. Os meus soldados me respeitam mesmo quando não estou presente. Sabendo que é uma ordem minha, executam-na. E o centurião afirma: creio em teu poder, profeta de Nazaré. Tu és o Senhor das leis orgânicas que regem o corpo humano. Não se faz mister que entres em minha casa. Basta que dês uma ordem e a moléstia abandonará o corpo de meu servo, tornando-lhe a saúde. E voltando para os seus que o seguiam, Jesus afirma: em verdade vos digo que jamais encontrei tamanha fé em Israel. Então, meus irmãos, neste momento, Jesus retorna para o centurião. Vai-te, retorna para a tua casa. Faça-se contigo assim como crestes. Então, ele retornando ao caminho, o centurião encontrou os mensageiros já de volta, né, da sua casa, que lhe vieram informar que o servo doente estava curado. Então, meus irmãos, esta é a história que nos faz refletir nas atitudes e no tamanho da fé do centurião romano, que através dele curou o seu servo, a humildade, o esforço, a confiança, que foram certamente fatores decisivos para esta cura. E nós? Qual o tamanho da nossa fé? Diante das dificuldades, qual é a nossa atitude? Enfrentamos confiantes ou nos abatemos? Já paramos para pensar, meus irmãos? E melhor, ou ainda, temos fé? O que é fé? O que é ter fé? Certamente, meus irmãos, o centurião, ele procura ajuda como nós hoje procuramos um médico, na certeza e ou sabendo que o médico irá resolver os males do corpo físico. Ou quando procuramos uma casa espírita na confiança que seremos aliviados das dores da alma. O codificador Allan Kardec nos esclarece, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A fé transporta montanhas.
Então Jesus, ele demonstra para o discípulo amado João a beleza de saber que Jesus, que Deus, representado pela natureza, provedor dos recursos necessários para o bem da criatura humana e o esforço que se faz necessário para adquirir o benefício. Ou seja, não basta só reconhecer a bondade de Deus, precisamos fazer a nossa parte como simples lavrador que procurava o manancial porque confiava que ali, um reservatório, e não esperar o cair da chuva. Muitas vezes, ou sempre, meus irmãos, nos falta elementos que nos impedem ou efetivamente de conquistar a fé. A fé fecunda que comove as fibras do coração, mas essa força motriz capaz de transportar montanhas, como Cristo nos disse. E o mentor Emmanuel, ele ainda continua nos esclarecendo na pergunta 355. Será fé acreditar sem raciocínio? Acreditar é uma expressão de crença, dentro da qual os legítimos valores da fé se encontram embrionários. O ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio, para que a alma edifique a fé em si mesma. Admitir as afirmativas mais estranhas, sem o exame minucioso, é caminhar para o desfiladeiro do absurdo. Então, meus irmãos, a doutrina espírita nos dá as bases sólidas da fé raciocinada, através da ciência, da filosofia, da religião, a que se apoia sobre os fatos e a lógica. Não deixa atrás de si nenhuma obscuridade, porque não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade, conforme ressalta o nosso codificador Allan Kardec. Ou seja, uma fé sem a racionalidade e a compreensão lógica do fato está fatalmente sujeita ao desalinho, ao erro, porque não possui fundamento. Podemos imaginar ou esperar fatos ou acontecimentos milagrosos que possam resolver os nossos problemas. Mas esquecemos que as oportunidades nos são oferecidas todos os dias, de diversas formas e maneiras. A nossa família, através de amigo, colegas de trabalho. Então, todos eles podem e são instrumentos que a espiritualidade superior nos concede para que, aparentemente, esses milagres se tornem realidade em nossa vida. Mas não um fato irracional, mas um fato lógico, possível, passível de acontecer. O mentor Emmanuel, também no livro Pensamento e Vida, novamente nos ajuda a clarear nosso entendimento sobre a fé. Ele nos diz que, como exprimir a fé? Fé não encontra definição no vocabulário vulgar. É força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. É uma conquista da criatura. Ou seja, todos nós podemos desenvolver a fé em nós mesmos. E ainda nos explica que, o Emmanuel nos explica que ninguém pode duvidar da eletricidade, mas para que a lâmpada nos ilumine o aposento, recorremos a fios condutores que lhe transportem a força desde a aparelhagem da usina distante até o acesso de nossa casa. E para isso, seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem, para refletir-lhe a grandeza. Então, meus irmãos, é nesse sentido que o bem eterno é a mesma luz para todos, mas concentrando-lhe a força em nós por intermédio de positiva segurança íntima, de certo com mais eficiência lhe retrataremos a glória. Então depende de cada um de nós desenvolver a fé e maximizar os efeitos com uma lente da confiança em Deus, na própria providência divina. Meus irmãos,
que possamos despertar a fé dentro de nós, inspirados pelo exemplo do centurião romano, com toda a humildade, que não se sentia digno de se apresentar a Jesus por ser um gentio, mas o amor pelo criado superou qualquer obstáculo, fortalecendo sua fé, sua confiança em Jesus. Então, que todos nós possamos ter essa certeza, essa confiança no Pai Criador, despertando sempre a fé que já certamente existe dentro de nós, porque todos somos filhos de um Deus bom, justo, misericordioso e que nos ama incondicionalmente. Por isso, tanto investimento no plano espiritual para todos nós. Fiquem com Deus, meus irmãos, hoje e sempre. Termina aqui a palestra do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Frites. Boa noite.